Então vamos lá? Tesouro Direto versus poupança versus CDB de liquidez diária, as famosas caixinhas do Banco Inter, poupancinha, poupançudo, porquinho. Qual vai render mais? E eu vou te dizer que a resposta é depende. Depende da quantidade de dias que você vai deixar lá, depende do que é o objetivo. Então eu fiz aqui uma comparação de um ano em cada um desses investimentos para que a gente veja, mas na prática, e a gente vai conversar aqui. Lembrando, a primeira coisa que precisa ficar claro é o que é o IOF, a tabela regressiva. Quando você vai investir num CDB de liquidez diária, você tem aqui essa alíquota regressiva. A mesma coisa vale para o Tesouro Selic. Então você vai ter aqui, começando em 90 e poucos por cento aqui, indo até zero, né, o IOF. Então se você for deixar por 15 dias, que é o que a maior parte da população faz com relação às caixinhas, você está ganhando absolutamente nada, né? Você está perdendo para a poupança. Por quê? Metade da rentabilidade vai ser consumida diretamente no resgate da aplicação. É por isso que pode fazer muito mais sentido para curto prazo você prestar atenção nos LCIs, nos LCAs. Agora, se você for deixar mais de 30 dias, aí sim pode fazer essa avaliação. Queria deixar essa aspa aqui. Outro detalhe muito importante que algumas pessoas não sabem é, quando a gente está falando de reserva de emergência, tem muita gente colocando reserva de emergência em Tesouro Selic, tem muita gente colocando reserva de emergência 100% em CDB de liquidez diária. Acho que não tem nenhum problema você colocar uma parte da sua reserva no Tesouro Selic, mas precisa ficar atento a esse detalhe que todo mundo já está cansado de saber, mas eu volto a repetir aqui, CDBs também, que é, não está disponível no fim de semana. Então você não tem disponibilidade ali de sacar aquilo no sábado, no domingo, em feriado, ou mesmo quando o Tesouro fecha. Eventualmente o Tesouro fecha por algumas razões. Isso aqui é meio complicado. Outra informação extremamente importante é o seguinte, a poupança tem uma proteção judicial de até 40 salários. Vamos supor que por engano, um homônimo seu cometeu algum tipo de crime, você tomou um bloqueio. Esse dinheiro que está na poupança, 40 salários, fica disponível para você usufruir. Ou você pode entrar aí com recurso e tentar desbloquear ele. No caso de Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, ações, etc., tudo isso fica imediatamente bloqueado, né? A poupança, ela tem uma proteção judicial, que é a proteção dos alimentos, né? Para que você não passe fome, ou que não passe necessidade. Então, 40 salários mínimos, hoje a gente está falando de 60 mil reais, que são inalienáveis se eles estiverem dentro da poupança ali, com exceção em alguns casos, de alguns crimes específicos. Isso aqui é uma grande vantagem que a poupança tem na hora que a gente está falando de reserva de emergência. Outra coisa sobre a remuneração da poupança é a seguinte, se a taxa básica de juros, a taxa Selic, for superior a 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial, a TR. Se a Selic for igual ou inferior a 8,5% ao ano, a remuneração será 70% da Selic, né? Mais a variação da TR de outubro de 2025 está aí em 0,18%. Então, comparando aqui, vamos começar com o rendimento da poupança. A rentabilidade dos últimos 12 meses da poupança foi bem menos pior do que a maioria das pessoas acham que foi. Então, a rentabilidade dos últimos 12 meses foi de 8,06%, nada mal, para uma proteção de 40 salários aqui. Se você investiu R$1.000, você teria R$1.080,58 aqui disponíveis para você. Ela é isenta de IOF, ela é isenta de imposto de renda também, você não tem que pagar nenhum tipo de IR, e o resgate é imediato, você pode fazer o resgate a hora que você quiser. Então ela vai ter ali somente o rendimento no aniversário da aplicação, muita gente considera que ela é pior que isso, mas lembrando que os outros também todos têm um IOF gigantesco ali, até dar o aniversário da aplicação de pelo menos 30 dias, né? Então acaba agindo mais ou menos da mesma maneira. A poupança, então, investido nos últimos 12 meses, teria te rendido R$1.080,58. É pouco? Perdeu? Ganhou? Vamos lá. Quando a gente vai aqui para o Tesouro Selic, a rentabilidade dos últimos 12 meses, Raul, a Selic está valendo 15%. É, mas não foi isso, porque ela não estava valendo 15% no ano passado, né? Nos últimos 12 meses tem que incluir um pedacinho do ano passado. Então ela rendeu 13,87%. Se você investiu R$1.000 hoje, você teria R$1.138,70. Só que aqui precisa, ela não é isenta de IOF, se tivesse tido que resgatar antes, teria pago. É isenta de imposto de renda? Não, então a gente também precisa fazer, né? E o resgate só acontece nos dias úteis, até as 13 horas para resgatar no mesmo dia. Passou das 13 horas, resgata-se no dia seguinte. Se for na sexta-feira, resgata-se somente na segunda-feira, né? Rende a partir do primeiro dia de aplicação, rende desde sempre e está sujeito também a uma leve marcação a mercado, ou seja, se ela tiver com deságio ou com ágio, você pode perder dinheiro, independente se for maior ou menor. Por quê? Porque a taxa de juros pode mudar e ela remarca, e aí você poderia perder um pouquinho de dinheiro. É um fragmento, mas pode acontecer, tá bom? Depois se reajusta ao longo dos dias, mas é importante lembrar desse detalhe. O valor final seria de R$1.107,49, ou seja, aqui teve uma diferença expressiva, né? 1.107 não é nada mal. A gente está falando aí de um ano e uma diferença de R$26,91. Mas muita gente acha que a diferença é bem maior, né? Claro que com valores muito superiores você teria uma diferença bem maior, mas é bem menor do que você imaginava ou não? E comparando com o CDB de liquidez diária, todo mundo acha que é a mesma coisa, mas o CDB de liquidez diária, ele acaba rendendo menos do que o Tesouro Selic, porque olha só, se você tivesse feito o investimento aí nos últimos 12 meses, renderia 13,32%, porque 100% do CDI não é a mesma coisa que a taxa Selic, tem uma diferença de 0,10, né? Então você teria aí um investimento de R$1.000, você teria
R$ 1.133,20, não tem nenhuma isenção. Pode ser imediato o resgate, então aqui ele tem uma vantagem em relação ao Tesouro Selic, porque em alguns bancos permitem que você resgate de maneira imediata, depende da instituição financeira, ou D+1. Então pode ter alguns casos que é só D+1, mas não tem aquela proteção dos 40 salários mínimos. Então rende apenas a partir do primeiro dia da aplicação, o valor final é de R$ 1.103,23. Então você tem aqui uma diferença de alguns reais, R$3 alguma coisa, para o Tesouro Selic, mas muitas vezes você pode ter essa vantagem de poder resgatar a hora que você quiser. Então aqui você tem a comparação, né, desses retornos aqui. O Tesouro Selic é o campeão em termos de rentabilidade, a poupança a campeã em termos de segurança e o CDB de liquidez diária o campeão talvez em termos de conveniência. Quando a gente coloca aqui, a gente compreende que isso aqui é mais conveniente. Teve algum ano completo, por exemplo, que o Tesouro Selic perdeu para a poupança? Então, em alguns casos a gente chegou a ter uma Selic de 2%, mas ela não ficou assim por um ano. Então, na média, mesmo naqueles anos, né, lá de trás, mesmo assim, a Selic no geral, ela acaba vencendo a poupança. E lembrando também que se a Selic começar a cair demais, você pode sacar ela sem maiores problemas e colocar na poupança ali. Então, não é um problema também, você não precisaria nunca deixar dinheiro na poupança em termos de rentabilidade, né? Então, aqui no valor final, a gente vai ter que aplicar os 17,5% de imposto, não é 15%, porque ainda está em um ano, né? Então, vamos ter que aplicar 17,5% de imposto, e aí o valor líquido que ficou pra gente ficou disponível em R$ 1.114,43. Então, aqui a gente acabou tendo uma variação, né? O Tesouro Selic fica com isso. Aqui no CDB de liquidez diária, a gente vai ter o mesmo imposto, só que a rentabilidade é um pouco menor. Então, aqui o valor final vai ficar o quê? Em R$ 1.109,89, que você tem aqui no CDB de liquidez diária, por conta também da mesma alíquota de IR de 17,5%. Quando aqui a gente vai comparar, então, você tem campeão de cada área. Se a gente estiver falando campeão de segurança, vence a poupança. Por quê? Porque não pode ser alienado, porque você tem uma facilidade de poder resgatar muito mais facilmente na maioria dos bancos. Você tem diversas facilidades, pode estar disponível até no cartão de débito. Então, é importante isso aqui também, que se você ficar movimentando a conta poupança, ela pode ser considerada conta corrente, pode acabar tomando um bloqueio judicial, mas é mais difícil. Então, tem essa proteção de 40 salários, teve o menor rendimento, é o pior de todos em termos de rendimento, o melhor de todos em termos de segurança. Posso deixar, então, 1 a 2 salários ali dentro? Posso, né? Porque aí eu posso utilizar isso caso alguma coisa grave aconteça. A segurança que a gente está falando aqui é em relação a processo jurídico e não a segurança do banco, porque uma poupança e um CDB de liquidez diária tem exatamente a mesma segurança. O Tesouro Selic, então, ele seria o mais rentável em termos absolutos, né? R$ 1.114,43. Quanto mais dinheiro você tem, mais faz diferença isso. Lembrando que a partir de R$ 1 milhão você não pode alocar no mesmo mês, tem que esperar outro mês para colocar dinheiro. Quem vai precisar disso? Tem gente que precisa, tem clientes aqui que precisam sempre. E você tem até fundos de investimento também que permitem você acessar isso para que você não pague esse IOF. Então, quem tem acesso, por exemplo, a alguns cartões especiais do Itaú e do BTG, você consegue fazer fundos black ali, onde você investe no Tesouro Selic e pode resgatar a hora que você quiser, sem pagar o IOF. Isso aí para quem vai deixar 15 dias e tem mais dinheiro, né, os mais abastados, vocês podem fazer o uso desse tipo de fundo, porque você consegue colocar o dinheiro e tirar a hora que você quiser sem pagar o IOF, sem pagar, né, esse custo ali. Então, o mais rentável, Tesouro Selic, sem sombra de dúvidas, e o mais conveniente acaba sendo o CDB de liquidez diária. Apesar dele ter rendido aí 1.109,89, é um pouco abaixo do Tesouro Selic, ele é extremamente conveniente, porque vários bancos permitem ali que você tenha esse resgate imediato, né, num fim de semana e etc. Então, acaba fazendo muito sentido. Agora, tem um medo que muitas pessoas têm, Raul, como é que eu vou investir nesse tal Tesouro Selic? Eu preciso ter conta na XP, preciso ter conta em corretoras, né, preciso ter conta em Rico, Clear, essas coisas assim. Não precisa, tá? Você no seu banco normal, você consegue pedir para o seu gerente para fazer um investimento no Tesouro Selic. Não em um CDB, não em alguma coisa. Se você quiser investir diretamente no Tesouro Selic, risco soberano. É o mais seguro de todos em termos de segurança aqui. Por quê? Porque o Tesouro Selic, apesar desse resgate mais atrasado, né, para reserva de emergência não é ideal, mas é o mais seguro, porque você está emprestando dinheiro para o Banco Central e o banco pode imprimir dinheiro, pode mudar a lei, pode fazer o que ele quiser. Então é o mais seguro de todos. Você pode ir lá e pedir, né, para o seu banco, falar, olha, eu quero investir no Tesouro Selic, pode colocar meu dinheiro no Tesouro Selic, não quero nenhum outro tipo de ativo. Fala para ele, porque se ele colocar em algum lugar errado e você perceber, depois só efetuar o print e processar. Então já avisa que você quer mover o seu dinheiro para o Tesouro Selic, tem disponível em todos os bancões, basicamente, pode colocar lá, pode ficar tranquilo com relação a isso. Só toma cuidado para a rentabilidade ser 100% do CDI se eles te colocarem num fundo de Tesouro Selic, que você não é obrigado a aceitar. Você pode colocar diretamente no Tesouro Selic. E pode investir também pelo próprio site do Tesouro Direto. Isso aqui é um ponto muito importante que algumas pessoas não sabem. Você pode se cadastrar no site do Tesouro Direto. Olha isso, que legal. Que agora tá com o garota propaganda Nazaré Tedesco. Pode entrar com a sua conta Gov. Você não precisa de ninguém, nem de assessor, nem de gerente. Eu falei aí do gerente se você tiver. Porque na prática uma coisa que não querem te contar é isso. Por que não querem me contar, Raul? Porque isso não dá dinheiro pra corretora. Eu mesmo não queria te contar. Tô contando, mas isso aqui não me dá dinheiro. Então você vem aqui no Investir, Tesouro Selic 2028, por exemplo, vem aqui. Só que isso aqui você não vai conseguir acompanhar a rentabilidade tão fácil quanto você poderia ir em outros lugares. Eu tô te falando aqui caso você seja medroso de tudo. Não quero confiar em plataforma, não quero
confiar em nada. Isso aqui é do próprio governo, tá? É o site do Tesouro Direto. É governo com a B3, mas você não vai precisar saber disso. Quem é o custodiante é o próprio governo. Vem aqui, ó, ir para pagamento. Você paga e investiu. Literalmente isso, cara. Aí agora nessa parte você vai selecionar para a instituição onde você quer. Ele vai mostrar basicamente tudo que você tem conta. Aqui no meu caso, eu vou investir pela UVP mesmo. Então vou colocar no BTG Pactual. Vem aqui. Vou deixar esse site aqui embaixo para vocês também. Ele pode debitar até na própria instituição ou pagar com Pix. Tem algumas instituições que permitem você pagar com Pix. Aqui eu vou debitar na instituição para agora. E aí eu nem vou ter que logar lá. E pronto. Não é incrível? E aí eu já fiz. E já tá em liquidação. E eu já investi. Sem ter que falar com ninguém. Sem conversar com o seu ninguém. Lembrando, você tem que estar habilitado para esse investimento. Se não aparecer, você tem que ir lá e preencher o Suitability, que é o perfil de risco. Raul, por que eu tenho que mudar meu Suitability? Tem que mudar seu Suitability porque o Tesouro é considerado pelos bancos mais arriscado do que o Tesouro. Então, palhaçadinha. E aí você pode fazer isso aqui. Pode até colocar como gift card, dar de presente para alguém da sua família. É possível você dar um cartão. Então aqui você pode ativar uma corretora parceira aqui, ó. Abre a sua conta em uma das corretoras parceiras e você tem ali o Banco Inter, etc. Você pode dar um gift card de presente de Natal para os seus sobrinhos e tal. Super legal, cara, isso aqui. Você vai lá e dá um pedaço do Tesouro, né? Pode ser o Tesouro Educa Mais. Então o site do Tesouro é super legal. É um site que não pertence a nenhuma instituição financeira e é pouquíssimo divulgado porque não é conveniente para ninguém, né? Nem para mim mesmo tá ensinando isso aqui. Eu tenho plataforma de investimento, então não é conveniente para mim. Então, se você quiser aprender a investir de forma isenta, a cuidar do seu próprio dinheiro, eu sei que às vezes dá muito medo mexer com qualquer coisa, você ouve as pessoas falando, não entende o que é. Se você tem esse receio, quiser aprender de forma honesta a investir, eu vou te convidar a clicar nesse botão aqui, faça sua análise de perfil, preencha o questionário que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. A UVP não é para todo mundo. Você precisa ter aí, né, ou um patrimônio acumulado, Raul, já tenho um patrimônio acumulado, já tenho um dinheiro para investir, ou você precisa ganhar no mínimo R$4.500 por mês. Raul, ganho 100, ganho 50, ganho 10, todo mundo. Acima de 4.500. Ah, não, eu moro com os meus pais, mas eu ganho 2.000. Beleza, faz sentido. Porque você não tem que arcar com seus custos de vida. Por quê? Porque na nossa plataforma, a gente vai te dar acessos que a gente só consegue te entregar se você tiver pelo menos essa renda. Porque se você entrar na UVP sem isso, você não vai conseguir desbloquear tudo que ela tem ali. Tem muita coisa que você precisa ter uma renda um pouco maior para conseguir usufruir, né? Então você vai aprender todas essas coisas aqui. Investimento no exterior, reserva de valor e tal. Para que a pessoa vai aprender a investir no exterior se não tem nem R$4.500 por mês? Não faz sentido, entende? Então, para buscar coerência, a gente fez dessa maneira. É só você preencher aqui o questionário e vai ser um prazer para mim ser seu professor aí, poder te ensinar. Essa aula aqui, inclusive, foi feita por uma aluna do meu irmão. Eu fiz pro meu irmão poder enviar para o aluno dele. Meu irmão dá aula para adultos e a mulher morre de medo do Tesouro. Então eu gravei essa aula aqui especificamente para ela. Vou avisar o Caio, que eu gravei para ele poder mandar o link para ela. O link tá aqui embaixo nos comentários, mas pode acessar tesourodireto.com.br ou auvp.com.br. Ligar pro meu irmão. Fala, meu lindo. Caio, qual que é o nome daquela sua aluna que não sabe investir no Tesouro? Isabel. Eu fiz um vídeo para ela explicando como é que investe pelo site do governo, sem precisar de corretora. Você acha que ela vai conseguir com vídeo? Acho que vai. Vou dar o link para você manda para ela, porque eu fiz indo pelo site do Tesouro, dá para comprar sem precisar falar com nenhuma corretora, sem precisar abrir conta, sem precisar de nada. Simplesmente você chega e compra. É, no site do governo mesmo. E aí você pode colocar a custódia em qualquer banco que ela já tem conta, entendeu? E ela entra tipo no Gov? Tesourodireto.com.br, entra, loga com Gov. Ah, massa demais. Manda aí que eu vou mandar para ela. Vou mandar, vai sair hoje às 19 horas. Beijo pra você. Beijo. Tchau. Então foi isso. Eu fiz esse vídeo, eu percebi que é uma dificuldade gritante, porque tem muita gente que não sabe, daí eu fiz esse vídeo pra dona Isabel poder conseguir fazer o investimento dela, porque o Caio ficou tentando explicar pra ela, mas ela já foi enganada por assessor de investimento e tal, daí ela tava bem traumatizada e não queria mais se envolver com ninguém do mercado financeiro, que eu acho ótimo. Sinceramente, se eu pudesse também, eu não me envolvia não. Um beijo pra vocês, até amanhã.